Os irmãos da África mandam muitas saudações. Há momentos estava falando com a minha esposa e terminou agora o culto e elas estão visitando. Estão visitando todas as Dorcas, estão empenhadas em visitar algumas almas. E só daqui a 3 horas de tempo, 3 ou 4 horas, irão retornar para o fecho do sábado. Irmãos, a obra na África tem crescido muito, e muito mesmo, graças a Deus. E neste momento nós nos encontramos na capital do país. Estamos no Maputo e Deus está fazendo também no Maputo uma grande obra. Só para os irmãos terem uma ideia, no Maputo existem 5 grupos. 5 grupos. O principal grupo funciona na minha casa. E só hoje minha esposa disse que a igreja que funciona em casa estava totalmente lotada. Mais de 80 irmãos estavam ali hoje. E os irmãos no Maputo têm se empenhado. 3 vezes por semana, eles têm feito trabalho missionário mesmo. Existem muitas solicitações na capital do país, muitas solicitações mesmo, muitos irmãos solicitando estudos, e já treinamos algumas pessoas que têm andado nas casas e dando estudos bíblicos. No geral, em Moçambique, só para os irmãos terem uma ideia, até no mês de dezembro, éramos no total membros batizados, 5.600 membros batizados. 5.600 membros batizados, até dezembro. Membros não batizados, 7.200 membros não batizados, confirmados. E mensalmente os grupos têm batizado. Só de janeiro para cá, no Maputo já batizamos 2 vezes. Na Beira já batizaram 4 vezes na Beira e em outras regiões também. Agora não sabemos ainda porque só no mês de maio teremos uma sentada para podermos saber então quantos batismos ocorreram durante o mês de janeiro até abril. Além de Moçambique também, já existimos em 6 países africanos, nomeadamente Angola. Eu estava em Angola, os irmãos de Angola chegaram a pagar uma passagem aérea para mim, fui para lá, fiquei alguns dias em Angola. Também daqui recebemos uma ajuda, porque o visto para Angola é muito caro, e o ministério aqui também suportou com algumas despesas. Já estávamos em Angola, e em Angola nós temos temos 3 grupos. 2 grupos funcionam em Luanda, o outro grupo funciona em Uambo. Temos no Malawi 4 grupos no Malawi. E o grupo do Malawi, na sua maioria, são mulheres. Agora, o que temos feito? Tem saído um irmão que mora numa fronteira de Moçambique, na divisa entre Moçambique e Malawi. Então, este irmão tem ido lá quinzenalmente a fim de assistir os irmãos do Malawi. São irmãos que muito precisam mesmo. E a obra no Malawi realmente tem crescido. Temos irmãos também num outro país denominado Zâmbia. Eu já estava na Zâmbia e temos na Zâmbia 3 grupos na Zâmbia. Temos em Cabo Verde, eu já estava em Cabo Verde, temos 2 grupos em Cabo Verde. Esses irmãos, os irmãos de Cabo Verde, pertenciam à igreja Batista do Sétimo Dia. Sim. Eles receberam a mensagem
estão a trabalhar mesmo em prol das almas naquele seu país. Temos irmãos no Zimbábue, um país muito próximo de Moçambique. Temos no Zimbábue 4 grupos. E temos na Suazilândia também um trabalho, temos 2 grupos na Suazilândia. Então, irmãos, Deus realmente está fazendo a sua parte e muitas pessoas têm aceitado a mensagem naqueles lugares. Agora, irmãos, um dos grandes problemas realmente que temos apoquentado na África é que temos muita vontade de fazer a obra. Muitos irmãos dispostos a fazer a obra. Só no mês passado, 4 igrejas adventistas no Niassa separaram-se da igreja adventista por ter recebido um folheto nosso, folheto que fala sobre Apocalipse 17. Então, aqueles irmãos todos pediram sua exclusão. E aí eles perguntaram ao presidente da associação, a Associação Norte, e perguntaram, disseram, olha, por que vocês não ensinam para nós Apocalipse 17? Onde é que está o problema? E vocês estão nos enganando. Então aqueles irmãos decidiram e abandonaram. Então o que acontece? Tivemos que nos reunir e tivemos que enviar 4 irmãos, porque são muitos irmãos lá por atender. Então tivemos que enviar 4 irmãos, e esses irmãos realmente estão lá e vão ficar lá cerca de 45 dias atendendo aqueles irmãos. E irmãos, cada sábado temos recebido um pouco pelos grupos de Moçambique, temos recebido novas almas cada sábado. Hoje a minha esposa disse que 10 pessoas no grupo de Maputo, vindos da igreja adventista, aceitaram a mensagem. Eles aceitaram a mensagem. Agora, um dos grandes problemas, queridos irmãos, como vos disse, existe muita vontade de fazer a obra, mas infelizmente não temos nem sequer um folheto. Nem sequer um folheto temos. O campo realmente precisa de folhetos. Folhetos, Daniel 12, Apocalipse 17 e muitos outros folhetos, trombetas e muitos outros folhetos realmente o campo precisa. Infelizmente, nem sequer um papel nós temos. Localmente, havíamos imprimido umas 2 vezes, só que a impressão lá é muito cara mesmo, e hoje estamos sinceramente sem material. E na Beira, esta época aqui, queridos irmãos, porque na Beira é onde o ministério cresce muito, na Beira. Nesta época, é uma época de chuva lá na Beira. E fomos atingidos também. Praticamente a igreja está alagada. Até eu pude trazer algumas fotos aqui, fotos que ilustram realmente que não há condições para que os irmãos continuem se reunindo naquele lugar. Estão aqui, né? Então não há condições para que os irmãos se reúnam naquele lugar. Só para os irmãos terem uma ideia, esses são os irmãos da Beira, e é neste lugar onde praticamente não há condições para que os irmãos se reúnam. E pode ainda passar, é na Beira, e pode ainda passar. Este é o grupo de Macurungo. Beleza. Esses são algumas irmãs, né, que recentemente acabaram recebendo a mensagem, e o grupo das Dorcas tem dado estudos. Essa família e mais outras famílias também.
Este é o mesmo grupo também do Macrongo. É continuação, é na Beira. Aqui também é na Beira. Durante a programação, né, de ofertas e dízimos, né? Então estavam ali os irmãos levando as bacias e passando. Aqui na Beira. E foi no dia em que tínhamos aqui a programação de jovens. Então, irmãos, não havendo condições realmente para que os irmãos se reúnam naquele lugar, então um irmão sentiu-se tocado na Beira. E ele ofereceu este talhão aqui, este terreno. É um terreno muito grande. Este terreno está no centro mesmo, na via pública. E só que nós corremos o risco, aquele irmão ofereceu de boa fé à igreja. Só que nós corremos o risco de perder aquele lugar. Aquele irmão também corre o risco de perder, ou então nós corremos o risco de perder. Isto porque o governo deu-nos 30 dias para que legalizássemos. Se não legalizamos, aí o governo pega o talhão. Então, irmãos, realmente nós temos orado para que consigamos legalizar esse terreno e para que o terreno realmente pertença ao ministério e que no futuro, se Deus quiser, consigamos erguer um pequeno alpendre para que cultuemos naquele mesmo lugar. Mesmo na época de chuva, não alaga. Não alaga. Pode ainda passar? Podemos passar. Acabou as fotos? Tá bom. Então, irmãos, esta realmente essas são as situações que tenho trazido aqui aos irmãos. Precisamos de folheto, temos muita força de pregar mesmo, queremos levar a obra a todas as pessoas, mas infelizmente não temos material. E precisamos de um lugar para podermos cultuar condignamente. Então coloco isso nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. César. Irmãos, então nós vimos aqui um breve relato da obra. Nós teremos uma ocasião também à tarde para os irmãos fazerem perguntas para o pastor, ok? Se tiverem curiosidade de saber detalhes sobre a obra ou coisas que ele colocou aqui, vocês gostariam de perguntar, ele vai poder responder, né, pastor? Amém. Amém. Sim. Amém. E só adicionalmente, queria dizer que a dificuldade encontrada para legalizar aquele terreno ali é o pagamento do imposto de transferência. Eu perguntei para ele, esse imposto é da ordem de $1.800, é isso? É, $1.800. Tá, e o terreno vale bem mais do que isso? Vale mais ou menos $3.500. $3.500, né? Ou seja, então o Ministério já recebeu a doação do terreno, o que tem que fazer agora é a regularização, ou seja, a transferência, como se faz aqui no Brasil. Quando se transfere, paga-se um imposto proporcional ao valor do imóvel, né? Além disso, meus queridos irmãos, nós estamos conversando com eles para que nós possamos estabelecer o estudo da escola bíblica, esse que vocês tiveram agora pela manhã, que seja o mesmo lá e aqui, né? Para isso, nós precisamos aqui nos organizar para enviar com um trimestre de antecedência pelo menos 100 lições. Pediu o mínimo de 100, né? Para distribuir. Claro que pela quantidade de membros lá não serão suficientes, mas nós temos também um caixa limitado. Com estas 100 lições, pelo menos cada igreja recebe uma lição. Uma lição. Que seja isso, né, pastor? Sim. Amém.
E já temos as nossas lições traduzidas para o inglês também, razão pela qual, quando mandarmos o lote de lições em português, vamos mandar em inglês também para estes outros países que ele citou. Todos são de fala inglesa. Suazilândia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Ruanda, né? E Ruanda, sim. Ruanda, né? Sim. Ruanda é onde teve a guerra civil. Temos quantas pessoas lá, pastor? No Ruanda temos 3 grupos. 3 grupos. 3 grupos, sim. O irmão de sangue do pastor João Carlos, irmão Josias, passou cerca de 2 meses lá evangelizando aqueles irmãos. Então, a obra também avança em Ruanda. Então, aí fica o apelo para que nós possamos fazer o nosso melhor e possamos apoiar os nossos queridos irmãos. Vamos usar a sabedoria, nossos recursos são poucos, mas bem administrados, faremos muito em nome de Jesus. Amém. Amém.